Olá! Até que fim, desculpa aí o atraso, tive um problema técnico, tive que trocar de aparelho, mas começando mais um Almoçando com o Adailton, onde eu respondo as suas questões sobre carreira profissional. Quando eu fui começar aqui agora a minha live, pessoal que está acostumado aí a live às 12 horas, né? A gente está com esse novo horário, deu um BO aqui no meu Insta, do meu celular, e aí eu tive que recorrer ao celular da patroa, mas tudo bem, beleza, tá tudo tranquilo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que é e como não ser um profissional commodity. Então, considerando aí o atraso que nós tivemos aqui no início, eu já vou direto ao ponto, porque tempo é algo precioso, né? Tempo é algo precioso. Então, vamos lá. Primeiro elemento para a gente compreender aqui o que seria uma commodity. Eu vou falar grosso modo para a gente chegar na expressão profissional commodity, né? Essa expressão que foi inventada por um grande professor, Adailton Azevedo. Drix, seja bem-vinda, querida, seja bem-vinda, Dea. Então, uma commodity, ele é um produto em sua forma mais bruta, em sua forma primária. Geralmente nós estamos falando do produto praticamente como ele é extraído da natureza, ou seja, ele não tem nenhum processamento, ele não tem nenhum processo que agregue valor sobre aquele produto. Ele está praticamente bruto, retirado da natureza, in natura, né, como a expressão utilizada. Mas isso passou a ser o commodity, né, passou a ser uma característica de um produto sem diferencial. Tá? A gente pode trazer isso também. Aí a gente tem um exemplo da tecnologia, né? Quando a gente passou a ter uma mudança do processo produtivo, né? As grandes empresas passaram a produzir nos países asiáticos e tudo mais, e esses países também foram aprendendo, desenvolvendo a sua indústria e aprendendo a desenvolver uma série de tecnologias, né? E aí nós temos um processo de comoditização em todo o mercado. Então, por exemplo, hoje você pode pegar um aparelho chinês que ele tem embarcado uma tecnologia superior em alguns aspectos do que um iPhone, por exemplo. Então, tudo isso, o próprio produto, ele começou a se tornar uma commodity em si. E aí a gente tem uma evolução na perspectiva do marketing, onde o foco não está mais na qualidade do produto, porque isso todo mundo consegue fazer, né? E hoje nós falamos, dentro desse processo de evolução do marketing, a gente pode identificar 3 fases, cujo diferencial das empresas que se mantêm no topo é justamente o estabelecimento de uma experiência do cliente e uma forma de se diferenciar. Então, dei toda essa volta para dizer o seguinte: quando a gente fala produto é uma commodity, isso daí é commodity, quer dizer, isso é sem diferencial. Isso pode ser encontrado em outros lugares. A educação, ela vive um pouco isso, né? Eu já vi pessoas mesmo da área da educação, pessoas bem conceituadas na área da educação, que dizem justamente que hoje a gente tem uma comoditização do conhecimento, por exemplo. Então, antigamente, você ser um mestre, um doutor, era uma fonte de conhecimento, né? Fora isso, eram as bibliotecas, livros, né? Então, você só tinha essas fontes de conhecimento. Hoje, o conhecimento, você consegue, através da internet, ter acesso ao que está ensinando nas melhores universidades do mundo, tá certo? Pela internet, algumas plataformas, uma que eu adoro, por exemplo, indico para vocês, é a EduX, por exemplo. Então, EDX. Então, o conhecimento, ele hoje se tornou uma commodity, ele é facilmente acessado. Você pode aprender o que está sendo ensinado nas melhores, maiores universidades do mundo, tá? Você pode aprender o que está sendo ensinado ali. Então, você não pode mais pautar o seu diferencial por isso, né? Então, quando a gente fala do profissional commodity, é justamente o profissional que não possui um diferencial. É justamente o profissional que não consegue se diferenciar dos demais dentro do mercado.
E qual é o problema disso? O problema é que se você não tem diferencial, se você não tem um valor que te diferencia dos demais, então isso vai refletir no seu preço, no preço do seu trabalho dentro do mercado de trabalho. Como o anseio de muitos de nós aqui, dentro, que até mandam uma mensagem, mandam comentários aqui, é valorização. Eu gostaria de um trabalho que eu me sentisse valorizado. Essa perspectiva de valorização passa por você sair da armadilha do profissional commodity. Porque se você é um profissional commodity, você pode ser um profissional que nem você, pode ser encontrado em qualquer lugar. E isso faz com que o seu valor seja menor diante de outras opções dentro do mercado. Vocês estão comigo ou não? Então, se estiver fazendo sentido, anota aí. Se estiver fazendo sentido, comenta aqui. Se você entendeu o que é essa expressão que eu quero dizer, profissional commodity, comenta aqui, tá certo? Para a gente poder evoluir nessa discussão. Então, o ponto é justamente o diferencial. Muito bem, muitos profissionais põem o seu diferencial onde? Na sua formação. E isso é um diferencial? É. Mas será que não existem outros que também podem ter a formação que você tem? Então, vamos lá. Eu já falei sobre a questão do conhecimento. O conhecimento é algo hoje facilmente acessado pelas pessoas. Então, se você pega e coloca lá, eu fui formado na universidade tal. Quanto mais pessoas estiverem formadas nessa universidade, tá certo? Mais genérico é esse seu diferencial. Não está te diferenciando muito. É claro que você precisa ter formação, conhecimento, estudo, mas isso há anos atrás já era um determinante para você ficar em oceano azul no mercado de trabalho. Hoje não mais, tá certo? Porque, de novo, como eu falei, o conhecimento hoje está acessível. As pessoas têm acesso ao conhecimento com uma facilidade enorme, tá? E com um custo muito baixo. Então, adquirir conhecimento é importantíssimo, mas não é algo que vai efetivamente te diferenciar, a não ser que você saiba o que fazer com esse conhecimento. E aí nós chegamos no segundo nível de valor que você pode agregar no mercado, que são as suas habilidades. Então, as suas habilidades é o que você faz com o conhecimento. Isso te torna mais competente. Então, não é só você saber um conceito, não é só você, mas é você aplicar esse conceito. Eu vivo muito isso no mercado que eu atuo, de educação, né? Na educação, é impressionante como os profissionais de educação, e aí aqui toda a minha solidariedade, coração aberto aos meus colegas professores, eles sabem muito, sabem demais, sabem muito. Por exemplo, eu fico até um pouco, como é que eu posso dizer, eu tenho nervoso até quando eu vou em algumas reuniões que professores vão falar sobre metodologia. Você senta com um grupo de professores e aí metodologia, e começa, e nossa, como sabe de metodologia? Sabe muito, mas não faz nada com aquilo. Não transforma isso em aulas diferenciadas, não transforma isso em propostas e didáticas diferenciadas, que realmente atinge o aluno na sua perspectiva, no seu perfil. É claro que eu estou generalizando, que tem muitos professores que conseguem fazer isso e diferenciam a sua docência. Porque não é simplesmente eu conhecer metodologias, eu ter lido How People Learn, eu ter feito formação em Finlândia. Tá me ouvindo, Danilo? Não é só eu conhecer metodologias ativas, Word Café, peer-to-peer, nada disso. Mas exatamente, além de saber, de conhecer disso, eu saber aplicar isso de forma adequada. Então aqui a gente vai para um segundo nível. Não é só você ter conhecimento e formação. Quantos alunos chegam, fazem uma faculdade, estudam lá uma disciplina importantíssima, só que eles só estão preocupados com uma coisa: qual é a resposta que eu tenho que colocar na avaliação porque eu vou ser aprovado? Se ele é apresentado um problema que ele precisa utilizar aquela ciência, aquela teoria, ele não consegue fazer essa aplicação. Ele não consegue chegar nesse nível cognitivo. Então, tem conhecimento, mas não tem habilidade. Conhecimento não é suficiente para forjar sua competência. Habilidade, você precisa saber fazer algo
com o seu conhecimento. Mas a habilidade ainda não é o algo que vai te diferenciar dos demais. Porque você, se seu diferencial for uma habilidade, eu posso desenvolver uma habilidade como a sua ou até melhor que a sua. E se eu desenvolvo a habilidade como a sua ou melhor que a sua, então você já não está mais se diferenciando de mim. Então vamos buscar aqui uma outra coisa que pode te fazer sair da armadilha do profissional commodity. Sua atitude, sua jornada, sua história, sua experiência de vida, de onde você veio e onde você quer chegar, tá? Isso daí já começa a trazer um quê de subjetividade que ninguém pode imitar. Então vamos voltar, calma, calma, volta. Eu falei, primeiro nível conhecimento, ele é importante, facilmente imitável. Se esse é seu diferencial, você vai encontrar concorrentes que se igualem a você ou te superem com facilidade. A habilidade, além do conhecimento, você saber fazer algo com esse conhecimento já te diferencia mais, porque você sabe aplicar o conhecimento adquirido. Essa aplicação te diferencia dos demais, mas uma habilidade também pode ser desenvolvida por uma outra pessoa que já supera aí o seu diferencial no mercado de trabalho. Aí nós chegamos no terceiro elemento, que é um elemento que está ligado aos seus comportamentos. Seu temperamento, sua inteligência emocional, suas habilidades em lidar consigo, em lidar com os outros, sua experiência de vida, sua jornada, seu aprendizado. Isso é único. Aí acabou, aí é único. Aí você pode estar até num UCM, você pode estar até no multiverso DC. Vixe, agora foi nerd total. Nerd total. Não sei se vai agregar, eu vou levar pro chão de orelha. Porque talvez não esteja agregando com o público aqui. Mas você pode estar no multiverso da DC, você pode estar no multiverso da Marvel. Não existe ninguém, nem você mesmo no outro universo, tem a mesma trajetória que você tem aqui nesse universo. Vocês estão comigo ou não? Então aqui eu comecei a falar de uma coisa, diferente, que envolve sua personalidade, seu temperamento, seu comportamento e a história, sua história que te trouxe até aqui. Isso é um diferencial que está ligado à sua subjetividade. Isso é um diferencial que está ligado a um caminho que só você fez. A experiência que você tem, mas eu não estou falando da experiência de eu trabalhei em tal lugar e aprendi a fazer isso e aquilo. Não. A jornada, aprendizado que você teve ali. O caminho, o desenvolvimento, a maturidade que você alcançou ali. E isso efetivamente começa a te diferenciar. E isso não pode ser copiado. E aí você efetivamente começa a colocar uma grife no produto que é o seu trabalho, uma grife no produto que é a sua profissão, porque tem uma marca, é um jeito seu. Você sai de ser um biscoito ou uma bolacha de água e sal. Bolacha de água e sal é gostoso, né, gente? Né? Quem gosta, quem não gosta, eu mesmo, é gostoso, mas é o quê? É biscoito, é bolacha de água e sal, é básico, tá? Entendeu? Então, é melhor, será que esse é o caminho? Uma coisa básica, uma coisa, né, que não, entendeu? É bolacha de água e sal, tá? Então, você não tem diferencial, você não tem, quando você começa a tomar consciência desse valor, dessa jornada, e aí isso como forjou seu temperamento, sua personalidade, seu comportamento e suas atitudes reais, como você efetivamente manifesta essa subjetividade através dos comportamentos. Os comportamentos é a forma de você externalizar a sua subjetividade. Como você manifesta isso através de comportamentos para o ambiente exterior, para o mundo exterior, né? Não para o ambiente interno, não para a sua subjetividade, mas para fora. E aí nós começamos a forjar competência, porque você tem conhecimento, habilidade e comportamentos, atitudes, resultados de um processo de evolução, resultados de uma jornada, resultado de uma experiência de vida que é única,
é sua, somente sua. Ninguém vai copiar isso. Ninguém vai ter a combinação de personalidade, temperamento, inteligência emocional que você tem, a história que você tem, a educação que você teve. Nem seus irmãos, nem você no outro universo. Tá certo? E aí nós chegamos no mais, calma, ainda não terminou, porque nós podemos encontrar um outro diferencial ainda maior para cravar a sua marca, cravar o seu estilo. São justamente os seus valores, os seus princípios. Isso é fundamental, né? E quando eu estou falando isso, eu não estou falando apenas de valores proclamados, eu não estou falando de princípios professados, eu estou falando de valores e princípios vividos, de algo realmente que as pessoas que convivem com você podem dizer de você. As pessoas que convivem com você, e quando eu digo convivem, convivem mesmo. Convivem mesmo, de verdade, estão ali no dia a dia com você, elas podem testemunhar em relação a você, em relação ao seu trabalho. Essa questão dos valores gera uma comunidade em torno de você. Gera uma audiência em torno de um grupo de pessoas, né? Uma audiência aqui na rede da internet começa a se identificar com aquilo que você é. E cuidado com a mentira. A rede social tem um bocado de mentira que a gente vai acreditando. A gente não, eu tô fora dessa. Depois mandei mensagem aí pra Drix e pergunte pra ela se não é verdade. Eu tô fora dessa. Eu não sou de ficar acreditando em qualquer coisa, não. Pra mim, mundo não é cor de rosa, preto no branco, dia a dia, verdade. Verdade. Quais são os valores que te diferenciam? Né? Quais são os valores que te diferenciam? Tá? Então, isso é importante. Eu não vou ficar falando aqui exemplos de valores, porque se eu for dar exemplos de valores e princípios, eu vou dar os meus exemplos. E eu não estou aqui querendo me promover. Eu não preciso disso. Eu não estou aqui para me promover, né? E não é esse o objetivo. Então, seus princípios, seus valores, reflete quais são. Será que para você atingir os seus objetivos vale tudo? O que é inegociável para você? Isso é importantíssimo. Isso te diferencia em alto nível, tá certo? Quem convive comigo sabe exatamente do que é que eu estou falando, tá? De você, da pessoa saber dizer que não, eu já sei. Isso é assim que ele trabalha e eu já sei. Ponto. Certo? Então, os seus valores serão diferenciais, sim, que vai fazer você sair da armadilha commodity. Então, de novo, você começou a desenvolver competências com as três coisas: conhecimento e habilidade. Cuidado com isso, que é facilmente imitável. Comportamentos, atitudes, isso daqui já traz sua subjetividade, sua história, sua experiência de vida, tá? Seus valores, seus princípios. Coisas que realmente são caras, importantes para vocês, os meios pelo qual você não negocia esses meios para atingir resultado de qualquer forma. Isso vai gerar identificação de pessoas para com você, isso vai gerar lealdade. As pessoas vão começar a compreender realmente que estão lidando com um profissional diferenciado, um profissional que é coerente com os seus valores, com os seus princípios morais, éticos. Então, quais são esses meios que você possui? Isso agrega muito valor no mercado, principalmente no mercado de hoje. E aqui eu não estou falando, de novo, de lacração em rede social, tá? Não vou comentar sobre isso, deixa pra lá. E um outro elemento é justamente propósito, tá? Propósito, ele está ligado à sua missão aqui. Por que é que você faz o que você faz? Por que você faz o que você faz? Para que você faz o que você faz? O porquê e o para que você faz o que você faz. Isso daí é um grande diferencial. Muitas vezes é muito comum eu dar aulas, né?
E aí eu tô dando aula, pai, eu tô passando um conteúdo incrível, não sei o que, não sei o que. Aí no final da aula um aluno vem me dar um feedback. Professor, nossa, que energia, que brilho nos seus olhos quando você está ensinando. Aí eu fico olhando assim e aí eu penso, será que ele aprendeu o que eu ensinei? Será que ele aprendeu o que eu ensinei? É porque as pessoas captam o propósito, o porquê. Quando você tem um propósito de estar exercendo aquela profissão, existe um brilho no olho, existe uma energia, existe uma gana, existe uma paixão, existe um eu sei para onde eu estou indo, tá certo? Existe um negócio que contagia a pessoa. Às vezes, o que está sendo ensinado, o aluno nem lembra o que é que você ensinou não, mas nossa, que energia, professor, que coisa. Isso daí é justamente a marca, a sua assinatura, seu nome, tá certo? Eu sou Adailton Azevedo, meu nome é minha marca. Quando eu entrego algo, eu entrego com toda a força desse propósito, que traz os meus motivos, que traz o meu para quê eu estou fazendo isso. Eu lembro aqui quando eu estava fazendo um treinamento, né? Eu estava fazendo um treinamento falando um pouquinho. Talvez esse seja um tema interessante, se vocês quiserem que eu traga esse tema aqui, falar sobre a questão da motivação na vida profissional. Se vocês quiserem que eu traga esse tema aqui, por favor, comentem aqui embaixo, ó, aqui embaixo, bem aqui, ó, aqui, ó, você comenta, que aí a gente pode organizar para fazer esse tema aqui. Já está acabando, hein? É um mês de lives. Eu me comprometi com vocês de um mês de lives diárias. Então já está acabando. Então, se você quiser, comenta aqui que a gente pode organizar um dia para fazer essa live. Eu lembro que eu estava fazendo um treinamento com um time de vendas da Universidade de São Judas. E quando eu estava fazendo esse treinamento, eu dizia assim para os consultores, né, que estavam fazendo o treinamento: nunca é só um curso. A pessoa, quando escolhe um curso, tem um algo atrás disso. E eu estava falando aqui, ó, da formação. Então, a formação está ligada a conhecimentos e habilidades que a pessoa precisa desenvolver para ser um profissional, certo? E eu dizia, essa escolha nunca é só um curso. Nunca é. Você tem que descobrir isso, você tem que descobrir esse motivo. E aí eu dizendo como o consultor ele deveria encontrar esse porquê a pessoa está escolhendo aquele curso. O porquê a pessoa está escolhendo aquele curso. Muitas vezes os profissionais perdem isso com o decorrer do tempo. Grande parte culpa aí do sistema, do próprio sistema educacional, das próprias propostas de ensino. Também a gente confunde amadurecer por se tornar um velho amargo que perde tesão pela vida, perde, enfim. Então, isso daí, tudo isso que eu estou falando daria até outro tema aqui da live, não vou entrar porque senão vai ficar muito longo, meu tempo já está acabando aqui. E aí eu estava dizendo justamente isso, eu dizia assim, nunca é só um curso, nunca é só um curso. E aí eu peguei o próprio pessoal que estava lá fazendo o treinamento, eu lembro que eu disse, quem gostaria de conversar aqui comigo rapidinho, para eu mostrar isso para vocês. E aí uma das vendedoras lá, uma das consultoras disse, professor, Aí eu sentei, perguntei para ela, qual o curso que você faz? Ela disse, psicologia. Eu, ok, maravilha. Tá gostando do curso? Tô gostando do curso. Você tá em qual semestre? Ela disse o semestre que ela tava. Aí eu cheguei e fiz assim, por que você escolheu psicologia? Aí ela disse, desde minha infância, assim, adolescência, eu comecei a me importar, desejei ajudar pessoas que estivessem em depressão. Para mim isso é um problema muito sério e eu sempre tive esse desejo de poder fazer alguma coisa por uma pessoa que estivesse nesse estado, né? Eu até me emociono um pouco de falar isso porque realmente a situação foi bem emocionante na hora. E na hora que ela falou, eu já identifiquei o próprio embargo na comunicação dela, né? E aí, quando ela terminou de falar isso, olhei para ela e disse assim, você falou que desde a sua infância, adolescência, você começou
a desejar ajudar pessoas com depressão. Você teve alguma experiência disso? Ou conheceu alguém que teve uma experiência disso? E aí esse foi o momento que ela não conseguiu dar a resposta. Ela começou a se emocionar na hora e eu disse, não, tudo bem, pode parar. Não precisa mais. E aí eu olhei para o pessoal que estava fazendo treinamento, porque não fazia sentido ali na frente de outras pessoas, a pessoa expressar o que é que ela viveu e disse, tá vendo? Nunca é só um curso. Qual é o motivo, o porquê, o propósito? O propósito. Algo que te afeta e que te fez acreditar que esse é o caminho. Ah, professor, eu não tenho isso na minha vida profissional. Bem-vindo. Você é um profissional commodity. Essa é a coisa mais forte que um profissional pode ter. É encontrar efetivamente o seu propósito, tá? Na sua vida profissional. Ah, não, eu não tive isso. Eu escolhi porque era o que pagava maior salário. Bom, não vou entrar nesse mérito. Provavelmente você é assustado com algum cenário de escassez e isso tem elementos da sua própria história, da sua própria formação, da sua educação, enfim. Não vamos entrar nesse mérito agora. Mas, se esse é o seu propósito, simplesmente ganhar dinheiro, ele é um propósito superficial. E eu não acredito nisso. Já vi muita gente, não, eu só quero ganhar dinheiro. Sabe quando você coloca aquela couraça assim, ó? Você coloca aquela couraça para querer dizer, esse negócio desse sentimentalismo aí, ó, eu não tenho isso não. Não tenho esse sentimentalismo não. Sou racional. Pois é, a ciência que diz que os seres humanos, o nível de racionalidade dos seres humanos é bem menor do que o que a gente pensa. Muito menor do que o que a gente pensa. Vocês estão me compreendendo ou não? Então, identificar isso e comunicar isso na sua vida profissional é o seu grande diferencial. E isso já é explorado pelo marketing. Eu estava falando aqui há alguns dias atrás, deixa eu ver quanto tempo tem aqui, tô quase no finalzinho. Eu estava aqui alguns dias atrás falando sobre o diferencial de uma empresa como a Apple em relação à Samsung. Eu estou brigando com a Samsung aí há meses por conta de um voucher que ela deveria ter me dado e ela não me dá o voucher. E eu já mandei e-mail, já abri reclame aqui e tudo mais. É uma empresa que, na minha opinião, tem uma tecnologia melhor do que a Apple, tá? E assim, minha opinião é a opinião de um usuário de tecnologia avançado, tá? Eu sou viciado em tecnologia. Mas também não quero dizer que é definitivo. Mas eu acho o produto da Samsung melhor, que tem uma tecnologia melhor, mas a experiência que ela constrói não chega nem aos pés da experiência construída pela Apple. Quando eu fiz esse comentário, uma pessoa chegou e comentou aqui, a Apple também não é lá essas coisas. A Apple agora tirou o fone de ouvido e o carregador do celular, né? É verdade. Isso é uma safadeza, tá? Da Apple, com certeza. Mas como é que ela comunicou isso? Ela disse que porque nós estamos preocupados com o impacto ambiental, se acredita se quiser, eu não acredito. Mas veja, essa é a estrutura de comunicação das empresas que se permanecem em topo. Elas comunicam o porquê. O profissional commodity, ele não sabe por que ele faz o que ele faz. Um profissional diferenciado, ele comunica o porquê. Veja, uma safadeza que a Apple está fazendo, o que é que ela faz? Preocupados com o impacto ambiental, do descarte de plásticos, o impacto é de tantos milhões de toneladas, sei lá. Aí ele comunica primeiro o porquê. Comunica o porquê. Você vai para uma entrevista de emprego, você vai para um processo seletivo, você está na sua empresa, você tem que comunicar por que você faz o que você faz. E isso está associado ao seu propósito. Isso vai aparecer aqui, ó, com um brilho no olhar, meu amigo, com um brilho no olhar. Hoje nós estamos vivendo um período de pandemia onde as aulas estão online. Então, nós gravamos as aulas. Hoje eu tenho várias aulas gravadas no Drive aqui. E às vezes quando o pessoal da universidade
a gente tem discussões sobre engajamento, sobre questão de metodologia. Eu sempre faço assim, ó, escolhe o dia e a hora que eu mando a aula para vocês. Vocês querem que eu disponibilize uma aula minha para vocês verem o que é que eu faço em sala? Pode escolher o dia da semana e o horário. Não sou eu que vou escolher a aula não, porque aí você vai achar que eu escolhi a melhor. Escolha você o dia e o horário. É o brilho no olhar, é o engajamento, eu sei por que eu estou fazendo isso. Por que eu estou cumprindo essa atividade, fazendo essa docência. Hoje é o dia da consciência negra. E eu não poderia terminar essa live sem fazer uma menção a esse dia. Eu não quero ficar aqui discutindo coisas que polarizado, deturpado, enfim. Não é esse meu objetivo. Mas a atitude, e eu respeito toda expressão, todo tipo de ativismo, todos os movimentos que têm essa bandeira, têm o meu respeito porque querem trazer algum tipo de contribuição, mas eu foco em ter atitudes. E a atitude que eu tomo é justamente colocar o meu nome na alta performance da minha vida profissional. Porque no meu nome, Adailton Azevedo, está embarcado minha naturalidade. Eu sou nordestino de Salvador. Está embarcado a minha raça. Está embarcado a minha família. Está embarcado todos os elementos que constituíram de alguma forma a minha identidade. Então, se você é negro como eu e quer ver uma superação de preconceito e racismo que existe no mundo, existe no mercado de trabalho também, não seja um profissional commodity. Torne o seu nome uma grife que não pode ser ignorada. Não pode. Mesmo que queiram, não podem te ignorar. Não pode. Tá? Existem algumas pessoas que pegam isso e dizem, essa coisa não existe. Fique pensando assim. Tudo bem, não estou aqui para te convencer. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu sempre busquei entregar um resultado que não pode ser ignorado. Essa é a forma que eu tenho de honrar os meus ancestrais, minha família, minha origem, meu nome e o nome que eu herdei, Adailton Cordeiro de Azevedo. Não seja um profissional commodity, meu amigo. Seu nome é a sua marca. Honre o seu nome, honre a sua origem, honre os seus ancestrais, encontrando e comunicando o seu diferencial. Valeu, um grande abraço, um beijo no coração, já fui!